Olá, alunos do sexto ano da Escola Municipal Alzira Araújo. Eu sou a professora Andréia Alves e nós hoje vamos iniciar a aula de número 8, que será uma aula um pouquinho diferente. A aula de hoje será a consolidação da aprendizagem, uma maneira da gente perceber quais são as dificuldades que vocês estão tendo e quais são as facilidades. Eu vou explicar as questões, vou ler o enunciado e as alternativas. Então, a questão 1. A Terra é um planeta vivo, caracterizado por diversos ambientes que dão sustentação à vida. Que nome recebe o conjunto de todas as águas, rios, lagos, mares e oceanos que cobrem a maior parte do nosso planeta? Qual é o nome? Nessa questão, vocês vão marcar apenas uma resposta. Então, qual é a resposta? Qual é a questão? O que a questão ela está querendo dizer para vocês? Ela quer saber qual é o nome da camada, de água que envolve o planeta Terra. Questão 2. A água é um recurso natural extremamente valioso. Apesar de nosso planeta estar coberto em seus 3/4 por água, é preciso responsabilidade em seu uso, pois a quantidade de água potável no planeta é bem menor. Cada um de nós deve colaborar com a manutenção das reservas hídricas, adotando medidas de utilização conscientes. A seguir, estão listadas algumas situações onde há utilização responsável de água. 1. Crianças escovando os dentes com as torneiras abertas. 2. Menino fechando o chuveiro na hora de se ensaboar. 3. Dona de casa lavando a calçada com mangueira. E 4. Pedreiro consertando o vazamento na rua. Podemos afirmar que aqui vocês vão marcar apenas uma questão. Então, vocês vão marcar o que está correto. Se são todas as afirmações corretas, a 1, a 2, a 3 e a 4, ou apenas a 2 e a 4 estão corretas, ou apenas a 2 e a 3 estão corretas, ou todas as afirmativas estão erradas, certo? Então, é para responder sobre a utilização responsável da água. Então, quais são as questões que estão falando sobre a utilização responsável dessa água, certo? E tem algumas dicas aqui na imagem. Questão 3, sobre as matas ciliares. Marque as opções corretas sobre matas ciliares. Então, nessa questão 3, tem mais de uma resposta correta. Vocês vão marcar mais de uma, certo? E aí vocês vão ler se tem 2, se tem 3, quantas estão corretas e vocês vão marcar, nesse círculo aqui. Questão 4. A menor parte do corpo humano é chamada de... E aí vocês vão ver. Esse nome é relacionado à imagem que está aparecendo. Então, essa imagem é de quê? De que parte do nosso corpo, certo? É a menor parte do nosso corpo. E vocês vão marcar no círculo referente a essa questão, certo? Questão 5. Qual o nome do aparelho utilizado para visualizar uma célula? O nome do aparelho que é referente a esta imagem. Então, vocês vão marcar apenas uma questão, certo? Qual é o nome desse aparelho que está aparecendo aqui? Vocês vão marcar apenas uma opção. Questão 6. É um exemplo de ser vivo procarionte. Então, para relembrar, o que é um ser vivo procarionte? É um ser vivo em que a célula dele não apresenta núcleo, como está aparecendo nessa imagem aí, certo? Isso é uma célula de um ser vivo, essa célula não tem núcleo, o material genético fica espalhado dentro do citoplasma. Nessa questão, vocês vão marcar apenas uma resposta. Questão 7. Os seres vivos que apresentam uma única célula são chamados de quê? Uma única célula. Então, essa questão também só tem uma resposta, certo? Aí vocês vão ler quais são as alternativas e marcar apenas uma resposta. Questão 8. São exemplos de seres eucariontes. O que são os seres eucariontes?
são aqueles seres que a célula apresenta o núcleo, como está aparecendo a imagem aí. Qual é o exemplo desse ser, certo? Então, nessa questão, tem mais de uma resposta. Então, exemplos. Então, vocês vão marcar mais de uma opção, certo? Não é uma opção só, não. Mais de uma. Podem ser duas, podem ser três. Então, vocês vão ler as respostas e marcar as opções corretas de exemplo de seres eucariontes, que são aqueles que apresentam núcleo. Questão 9. Os vírus podem causar doenças nos seres humanos. Marque a opção que contém uma doença causada por vírus. Então, na questão 9, é apenas uma resposta. Então, a doença está relacionada a essa imagem aí, certo? É uma doença da atualidade, onde nós estamos tendo muitos problemas relacionados a ela. E a última questão, que é a questão 10, ela fala assim: marque a opção em que aparece um hábito simples que precisamos desenvolver para evitar a contaminação por vírus, bactérias e fungos. Um hábito só de higiene que a gente tem que ter. São vários hábitos, existem várias questões relacionadas à nossa higiene, mas eu quero que vocês marquem apenas um. Então, o que eu posso fazer, né, para evitar a contaminação por vírus, bactérias e fungos? Então, nessa questão 10 é apenas uma opção, certo? A gente encerra aqui essa aula de hoje, essa explicação sobre a consolidação da aprendizagem. O link para essa atividade estará na descrição do vídeo. Façam a atividade e uma excelente semana para todos.